E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bem-vindos ao Pergaminhos Bíblicos. Graça e paz a todos. Inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus, também através do YouTube. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Enfim, chegamos ao último tema do estudo do Sermão do Monte. Falamos de vários temas ensinados por Jesus para alcançarmos o reino de Deus. Supondo que você guardou em seu coração tudo que foi ensinado, e não só guardou, mas como também colocou em prática, é hora de tomar posse do reino de Deus. No texto de hoje, o Senhor Jesus colocou como últimas orientações a necessidade da busca do reino eterno, nos afirmando que isso deve ser o maior objetivo de nossas vidas. Isso implica tomar decisões, assumir princípios e buscar vivê-los aqui na terra. Lamentavelmente, nem todos querem assumir os compromissos propostos por Cristo.
De maneira sublime, o Senhor Jesus encerra o Sermão do Monte, descrevendo aos discípulos o caminho pelo qual eles deveriam trilhar para ter acesso ao reino eterno. O Senhor proclama a liberdade da decisão, onde os ouvintes poderiam optar pelo caminho largo ou pelo estreito, produzir maus ou bons frutos, edificar na areia ou na rocha. Fica claro que através dos ensinos de Jesus, que não há meio termo, a vida cristã é negar-se a si mesmo, é o caminho da cruz, da disciplina, da santidade e muitas vezes do sofrimento. O Senhor advertiu das consequências de ambas as escolhas. O caminho estreito leva ao céu e o caminho largo leva à perdição. Para alcançar a vida eterna, deve-se construir sobre a rocha que é Jesus Cristo. O Senhor ilustra as duas únicas alternativas possíveis ao homem, quanto à sua vida presente e futura. Aqui se fala de duas portas, conforme o versículo de número 13. Existe uma porta estreita, conforme João capítulo 10, versículo 9, e outra porta larga. O que fica claro é que a maioria das pessoas sempre optam pela segunda opção. Pela lógica, é mais simples, mais fácil entrar pela porta larga, pois é mais ampla, tem mais espaço do que entrar pela porta estreita, que é apertada, de acesso difícil, conforme Mateus capítulo 10, versículo 24. Além da porta, o Senhor usa a simbologia dos dois caminhos, usando as mesmas características, um caminho espaçoso e outro apertado. E mais uma vez, o destaque é para os poucos que enfrentam o caminho apertado e prosseguem firmes na caminhada. De fato, tomar posse do reino de Deus implica assumir os seus princípios e buscar vivê-los aqui na terra, compromissos que nem todos querem, conforme João capítulo 6, versículos do 60 ao 69. Eis a lógica de que quanto mais difícil o processo em busca de um objetivo, poucos são os que irão alcançá-lo, pois isso exige um alto nível de disciplina. Um exemplo claro foi dado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículos do 24 ao 25, onde ele cita um atleta corredor, pois os profissionais deste esporte, eles têm uma disciplina rigorosa a fim de alcançarem os seus objetivos, e nem todos têm a disposição e o preparo necessário, e assim é o caminho proposto por Cristo. Em sequência, o Senhor exemplifica usando dois alicerces, a rocha firme, o outro a areia movediça. Todos sabem que a segurança de uma construção exige profundidade e firmeza para que tenha solidez. Como disse Jesus, só os insensatos seriam capazes de construir sem levar em conta a qualidade do terreno e os fundamentos da obra. Assim, essas metáforas mostram qual a atitude as pessoas devem ter diante do reino de Deus e as consequências de suas escolhas. Não existe uma terceira via, um meio termo para as nossas necessidades espirituais. O reino de Deus nos impõe ou aceitá-lo ou rejeitá-lo. E caso escolha a rejeição, herda-se outro reino, que é o reino das trevas. O que irá nos garantir a posse do reino de Deus é a nossa disposição de entrar pela porta estreita que conduz ao caminho apertado, conforme Lucas capítulo 13, versículo 24, não se importando ao alto padrão que ela propõe. O Sermão do Monte não é um conjunto de regras visando impor um fardo maior do que podemos carregar, pois nos tornaria ainda mais cansados do que éramos antes de receber o Evangelho, e isso seria contradizer o próprio ensino de Cristo, que está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Os princípios desse magistral discurso nos apontam os referenciais do reino que vão além do exterior
e descem ao coração, que simboliza o centro dos nossos sentimentos e vontades, e é onde Cristo deve estar entronizado. Por isso, o Senhor destaca que a aparente espiritualidade de alguém não significa essencialmente que haja compromisso com a ética do reino. Pronunciar seu nome, agir sob sua autoridade, não é garantia de que haja vínculo com o Senhor da obra, pois a pessoa pode estar falando por ele e ao mesmo tempo não produzir os bons frutos que qualificam a procedência, frutos esses pelos quais se conhece a boa obra. Jesus também nos fala dos falsos profetas, mencionados no vídeo anterior a este, que se declaram arautos do Altíssimo. Realizam milagres, maravilhas, mas não têm parte no reino, porque praticam a iniquidade. E aí surge uma questão. Então, por que acontecem essas intervenções sobrenaturais se tais homens não vivem da verdade? O inimigo é capaz de feitos extraordinários com o propósito de enganar e tentar confundir as pessoas que vivem de um lado para o outro, buscando espetáculo espiritual. Você pode ver lá em Atos, capítulo 16, versículos do 16 ao 19. Para Deus, o que prevalece é o compromisso com os princípios do reino e não aparentes sinais exteriores de espiritualidade. Por isso, o Senhor compara os que ouvem sua palavra e as pratica a quem constrói sobre o sólido alicerce da rocha. À luz da Bíblia, esta rocha é o próprio Senhor, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. O resumo do Sermão do Monte se consiste em estar com a nossa vida centrada em Cristo, isto é, o fundamento inabalável para que venhamos a tomar posse do reino de Deus e procurar, em nossa limitada natureza humana, viver sua ética neste mundo, submetendo a Cristo todas as nossas fraquezas. E por fim, o Senhor revela as consequências daqueles que desprezam o reino de Deus, aqueles que optam pela porta espaçosa do mundanismo, da ilicitude, das facilidades antibíblicas e anticristãs. Esses são os que, ao invés de ouvir e praticar as palavras do Senhor, constrói sobre o movediço alicerce da areia. E assim sendo, ao primeiro sinal de tempestade, a casa desmorona e joga por terra todas as esperanças. Assim como fizeram os fariseus, muitos se justificam em cima de seus próprios esforços e autoconfiança. Eles se diziam grandes guardiões da lei mosaica, mas eram pessoas cheias de peçonha mortal. Infelizmente, quem rejeita Cristo e escolhe prosseguir rumo à porta larga, o final é sempre perdição. Os verdadeiros cristãos compreenderam e admiraram a doutrina do Senhor, que os ensinava com autoridade, enquanto muitos se apoiavam na lei apenas para condenar e nunca restaurar. O Senhor ensinava e incentivava a mudança de coração, conforme Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus ensinava que cumprir a vontade do Pai Celestial é uma condição essencial para a entrada no reino dos céus. E isso não quer dizer que a salvação depende do nosso esforço, pois o perdão divino ele é alcançado mediante a fé e o arrependimento concedidos pela graça de Deus, graças a Jesus Cristo. Mas devemos evidenciar que somos salvos através dos nossos atos, mostrando uma fé sincera e nos dando como sacrifício vivo a Deus. Que Deus vos abençoe.